Olá pessoal, eu sou o Charlie Macedo e eu estou aqui para falar com você sobre como contratar uma empresa de outsourcing de impressão. Essa palestra ela é para empresas que são usuários finais, para indústria, serviços. Então a gente vai estar tratando quais são os critérios, qual é o modelo mental, como que se faz para selecionar um bom parceiro de outsourcing de impressão que não vai deixar a tua empresa na mão. Eu tenho acompanhado esse mercado de outsourcing de impressão durante muitos anos e eu acredito que eu posso ajudar muito vocês nessa forma de seleção. Então, primeiro passo, é muito importante vocês entenderem que outsourcing de impressão é diferente de alugar impressora e é diferente também de comprar suprimento ou ter um fornecedor de suprimento para impressão. Outsourcing de impressão é quando tu transfere a tua atividade relacionada à impressão, todas as atividades, para um terceiro, para uma outra empresa. Então, essa empresa de outsourcing de impressão, ela vai cuidar das tuas impressoras, do suprimento, da logística reversa para destinar os toners velhos. Eles vão também estar preocupados como tu vai fazer para otimizar o teu serviço de impressão dentro da tua empresa. Quando a gente fala de outsourcing, a gente está transferindo a responsabilidade sobre tudo que é processo ligado à impressão e gestão de documentos para uma empresa terceirizada. E é isso que a gente espera quando vai contratar um profissional nesta área. Quando a gente compra suprimento, a gente tem uma partezinha do processo que está com o nosso fornecedor terceirizado. Quando a gente aluga a impressora é um pouco mais, porque geralmente o cara fornece o toner junto e fornece a impressora. Só que quando a gente está falando de outsourcing de impressão, a gente está falando de um novo paradigma, um novo modelo de trabalho. Tu vai transferir para esse cara tarefas estratégicas, como o próprio planejamento da evolução da impressão no teu negócio. E muitas vezes, essa empresa de outsourcing vai te dizer que tu tem que parar de imprimir. Ela precisa ter essa maturidade. Por isso que a gente tem que se preocupar em encontrar empresas especializadas nisso, para que eles realmente estejam preocupados com o teu negócio e não simplesmente em vender folha impressa. E como é que a gente faz para selecionar uma empresa de outsourcing de impressão? O principal fator que a gente leva em conta são as referências, os atestados técnicos. Digamos que a tua empresa seja uma indústria e que essa tua indústria tenha hoje um parque de 50 impressoras e que tenha 1.000 usuários. Um exemplo fictício. Tu tem que procurar empresas que tenham clientes desse tipo, que já tenham experiência em atender este segmento de mercado. Porque cada nicho de mercado tem especificidades, cada nicho de mercado tem necessidades diferentes. Outra coisa que tu pode utilizar é usar uma especificação do serviço antes mesmo de começar a contratação. O que tu enxerga que é importante que tenha no teu serviço de outsourcing. Outra questão é monitoramento de software. Uma das coisas principais que todos os meses vão acontecer é você ter remessas de toner que vão vir do seu fornecedor de serviço e também todos os meses vai haver um faturamento em que você vai ser cobrado normalmente pelo número de impressoras e pelo número de páginas impressas, tá? Mas isso vai variar de acordo com o fornecedor. Mas é importante a gente entender que as soluções de software devem automatizar esse processo. E é importante que os técnicos dessa empresa que vai te fornecer, que eles tenham treinamento dos fabricantes de software, treinamento dos fabricantes das impressoras, que eles realmente conheçam o hardware que eles estão colocando no teu projeto. Outra questão é a questão de preço e custo. Normalmente, empresas que têm equipes bem treinadas, empresas que trabalham com insumo de qualidade, que têm responsabilidade, que têm pessoal com certificação, essas empresas que são mais qualificadas, elas têm um nível de serviço maior e elas naturalmente vão cobrar um valor maior. Então a gente precisa estar atento a comparar coisas tangíveis, né, para realmente contratar por um preço justo pessoas qualificadas. Porque se a gente começa a só exigir preço, o que acontece? A qualidade baixa,
a gente acaba contratando pessoas que estão lá só pelo custo e não para te entregar um serviço de alta qualidade. Outra questão que é relevante é o tipo de suprimento, a qualidade do suprimento. O importante é que tu tenha ciência que o remanufaturado tem um preço diferente do original, que tem um preço diferente do trazido da China, né, do compatível. Se a tua expectativa é trabalhar com o original, que todos os parceiros que estão concorrendo ao teu processo licitatório ou ao teu processo de contratação entendam que para ti é importante que seja original ou que isso não é tão importante, que pode ser remanufaturado se tiver qualidade. Então é importante que essas regras estejam bem claras para não gerar que você acabe comprando gato por lebre. A gente tem que observar também a proatividade da equipe, e isso envolve a equipe comercial, a equipe técnica, e a gente tem que observar muito durante os dias de piloto, né? Porque geralmente, para a gente contratar um serviço de outsourcing, normalmente as empresas pedem uma degustação do serviço, né? Para ver se o suporte é bom, se como que é a questão contratual, se a empresa é ágil. Então a gente consegue perceber isso. Então a gente precisa utilizar esse 1 mês aí de validação, por exemplo, para poder ver se realmente você vai ser atendido e está cobrindo as suas expectativas. Os estoques de suprimento são importantes, é muito importante que se negocie antes. Então tem que ficar muito claro quantos toners vão ter em estoque, qual é a periodicidade que vai ser reposto esse estoque. Porque estoque é algo que vai fazer com que suba o preço do teu outsourcing. Quanto mais toner tu tiver parado, mais caro é para a empresa de outsourcing manter e vai aumentar o teu preço que tu vai pagar por mês. Simples assim. Então é importante que a gente já deixe alinhado, tem que ter um estoque, negociar um estoque mínimo que seja viável para ti de acordo com o teu volume de impressão, e isso qualquer empresa de outsourcing consegue calcular para ti.